eu simplesmente comecei a ouvir uma voz dizendo assim: fala aí galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou contar 3 experiências que eu tive com paralisia do sono. Eu vou falar de paralisia do sono e vou falar de vozes dentro da paralisia, então fica ligado. Mas antes de falar sobre as minhas experiências com esse negócio meio estranho, que muita gente tem dúvidas como que acontece, o que é de fato, eu vou tentar explicar do ponto de vista da ciência. Paralisia do sono é quando você dorme, mas o seu cérebro não entende que você está dormindo. Então você tem uma falta de sincronia entre as atividades do seu cérebro e as atividades de sono, as atividades musculares que acontecem durante o sono. Então você está dormindo, mas ao mesmo tempo você está acordado, você está numa espécie de transição. E isso é bem incômodo, porque a gente tenta acordar, a gente sente muito medo, nesse momento a gente começa a ter umas visões meio malucas e não consegue acordar, como se a gente estivesse preso dentro do próprio corpo. É bem estranho mesmo. Eu comecei a ter isso desde bem pequeno, eu não entendia muito bem o que acontecia, eu ficava tentando me mexer e chorava, eu era bem pequenininho mesmo. Depois eu fui crescendo, eu fui aprendendo a lidar com isso, até que um dia eu descobri que paralisia do sono e sonho lúcido, uma coisa estava meio que ligada à outra. Então eu aprendi a unir as duas coisas e tentar tirar um proveito positivo dessa experiência. Bom, o negócio começou a tomar outras proporções quando eu simplesmente deixei rolar a paralisia. Eu não tentava mais acordar, eu simplesmente deixava ela acontecer no ciclo inteiro e depois ia ver o que dava. Muitas vezes eu tinha um sonho lúcido depois da paralisia e outras eu ficava só na paralisia mesmo e depois acordava. Acontece que depois de muitos anos tendo paralisia do sono, eu resolvi tentar interagir com alguma coisa que tivesse ali do outro lado mesmo. É como se eu estivesse conversando com alguém que estivesse ali no momento da paralisia mesmo, sabe? E aí eu comecei a escutar umas vozes, mas isso não foi uma coisa que aconteceu desde sempre não. Isso começou a acontecer nos últimos anos, de alguns anos pra cá. Tudo começou quando eu estava no momento de paralisia e eu simplesmente comecei a ouvir uma voz dizendo assim: Só isso. Essa foi a primeira vez que eu ouvi uma voz durante a paralisia. Isso aconteceu mais ou menos há uns 6, 7 anos atrás. Mais ou menos esse tempo aí, acho que talvez um pouquinho mais. Foi aí que eu descobri que dava para interagir com alguma entidade, algum mentor, enfim, aí você chama do jeito que você quiser, que está de fato ali naquele momento junto com você, no momento da paralisia. E aí eu comecei a pensar assim, e se eu fizesse alguma pergunta para eles, de repente simplesmente tentasse bater um papo ali? Foi aí que eu tive uma experiência bem interessante. Eu vou contar 3 dessas experiências. A primeira experiência foi uma época que eu estava desempregado, então eu já até comentei num vídeo anterior que eu tinha uns projetos meus que não estavam dando certo, e começava uma coisa, não terminava, queria fazer 3 coisas ao mesmo tempo, não conseguia fazer nenhuma, e isso acabou me deixando bem estressado e eu não dormia direito, e isso favorece muito ter esses eventos de paralisia. O que aconteceu? Eu estava no momento de paralisia, bem nessa época, e eu pensei assim, e se eu perguntar alguma coisa nesse momento de paralisia, será que eu vou ter alguma resposta? E como eu já tinha ouvido aquele eu falei, bom, então alguém está falando alguma coisa ali.
Eu resolvi perguntar se eu ia conseguir arrumar um emprego. E a voz me respondeu: não! Simplesmente eu tava no momento ali de paralisia, eu tava ali tentando acordar, naquela vibração. E aí eu fiz a seguinte pergunta pra paralisia, vamos dizer assim. Eu perguntei: eu vou conseguir trabalhar? E sabe o que a paralisia me respondeu? Vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Ela simplesmente falou: vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Só que de uma voz assim meio esquisita. Era bem pausado, era assim: vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Só isso. A voz, ela não conversa com você como se fosse um amigo seu ou uma pessoa que você tivesse conversando ali naquele momento. Ela simplesmente fala de uma maneira bem peculiar, assim, sabe? É bem diferente. E não é que um ano depois, acho que bem menos que isso, talvez uns 8 meses depois, eu tava trabalhando. Bem curioso, né? Segunda experiência. A minha segunda experiência com paralisia foi um tempo depois que eu tive a primeira. O que aconteceu? Meu cunhado estava internado no hospital. Ele estava bem ruim, teve uns problemas de saúde bem sérios. E na época eu pensei: acho que eu vou perguntar se ele vai sair dessa. Então, quando eu tive a paralisia, eu perguntei para a voz: o meu cunhado vai sair dessa? E sabe o que a voz respondeu? Não respondeu nada. Simplesmente ela ficou bem quietinha. Ou seja, isso já é uma resposta. E um tempo depois ele veio a falecer. Então é bem curioso, porque a voz, ela é como se fosse um oráculo. Tudo que eu pergunto, ela me responde a verdade. É como se fosse uma previsão do futuro. Ah, Bruno, por que você não pergunta então os números da Mega Sena? Não é bem assim que funciona. A resposta, ela não é uma resposta igual eu falei. Não é uma resposta como se você estivesse conversando com alguém. É uma resposta meio codificada. É tudo meio... é bem estranho. Você só entende o recado, mas ela não fala normal como as pessoas falam, entendeu? A voz na paralisia do sono não é uma voz igual quando você está dormindo e de repente você acorda com alguém como se tivesse alguém te chamando. Você não sonha com uma voz, não é diferente de sonho. Eu já sonhei várias vezes que tinha alguém me chamando e acordei: Bruno! Isso não é voz de paralisia do sono. Você sonhou com uma voz, é diferente. A voz da paralisia, ela é bem específica, ela é bem da paralisia mesmo, não tem como você confundir. Agora eu vou contar a minha terceira experiência com voz na paralisia do sono. A minha terceira experiência com paralisia foi exatamente quando eu estava com um problema de saúde. Eu estava sentindo muita dor nas articulações e não conseguia me mexer direito, sentia dor o dia inteiro, não conseguia mexer os braços, não conseguia ter as atividades normais de uma pessoa que está com boa saúde. E eu fiquei com esse problema durante muito tempo mesmo, mais de um ano com esse problema. E o problema só foi se agravando. Até que um dia, durante uma paralisia do sono, eu resolvi perguntar para essa voz como que eu me saía dessa situação. Até que um dia, durante uma paralisia do sono, eu perguntei para essa voz se eu ia sarar, se eu ia voltar, se ia ficar curado desse problema, porque eu já tinha tentado de tudo e nada estava resolvendo. E a voz, surpreendentemente, me respondeu através de uma espécie de sonho dentro da paralisia, que é um negócio bem louco. Você tá tendo paralisia e de repente você sonha com alguma coisa, mistura os dois, é uma coisa meio híbrida. Eu fui para um sonho onde tinha uma televisão e nessa televisão eu apertava o botão e a televisão não aparecia nenhuma imagem, só tinha som. E o som me disse assim: você vai sarar, vai ser fácil, mas não vai ser rápido. Eu pensei: ué,
como que vai ser fácil e não vai ser rápido? Estranho, mas foi exatamente o que aconteceu. Eu achei um profissional que entendeu meu caso e levou mais 1 ano para eu conseguir me recuperar totalmente. Então foi fácil de achar o profissional, eu consegui fazer o tratamento, mas não foi rápido. Então foi essa minha experiência com paralisia do sono e as vozes dentro da paralisia. E esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. São relatos, são verdadeiros, não tem nenhuma historinha inventada, criada, não, realmente aconteceu. Galera, curte o vídeo, compartilhe com os amigos, comenta, beleza? Vou ficando por aqui, um forte abraço e fui!